Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos comentar essa questão que diz o seguinte: hoje tornaram-se amplamente acessíveis os meios técnicos que possibilitam uma representação da experiência cotidiana. Ao passo que as novas mídias não se estruturam mais pelo princípio da comunicação de massa, todo aparato receptor também é emissor, permitindo a circulação de conteúdos em diferentes sentidos. Essas considerações sobre as atuais condições de produção e circulação de informações expressam a contradição dada pela mediação horizontal entre os indivíduos e aí a gente vai ter 5 opções para serem analisadas. Então, antes de a gente comentar sobre o gabarito e por que o item B não está correto, vamos entender do que essa questão está tratando. Olha só, está sendo falado aí especialmente da presença das chamadas novas mídias, as plataformas digitais, por exemplo, que usam a internet. São redes sociais, como por exemplo o Facebook, o Telegram, o WhatsApp, o Instagram e outras ferramentas, outras plataformas digitais que permitem a comunicação entre diferentes pessoas. E olha só, como que isso funciona? Dentro desse padrão de comunicação, todo receptor de informações, toda pessoa que recebe informações, é também um potencial emissor de mensagens e de informações. Ou seja, nessas plataformas digitais, como a gente está comentando aí, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., o fluxo de informações ele é mais complexo, porque ele ocorre em diferentes sentidos, tudo bem? É isso que a questão está chamando de mediação horizontal, ou seja, é um padrão de comunicação que é muito típico das tecnologias das plataformas digitais, das tecnologias como, por exemplo, as redes sociais. A grande questão é que esse modelo de comunicação, esse tipo de tecnologia, passa a impressão para a gente de ser muito mais democrática, justamente porque esse padrão de comunicação, no qual as pessoas podem receber e transmitir informações, ele acaba abrangendo um leque maior de pessoas. As pessoas têm participação mais ativa nesse tipo de tecnologia, como nas redes sociais, por exemplo. Isso é muito diferente da comunicação vertical, aquela que se dá de cima para baixo, como, por exemplo, aquela comunicação que é feita pelas grandes emissoras de TV, pelos grandes jornais. Por quê? As emissoras de TV e os grandes jornais, eles divulgam as informações para uma massa de pessoas que são apenas receptoras. Tudo bem? Então, esse padrão de comunicação com mediação vertical, ele dá uma certa impressão de ser menos democrático do que aquele modelo de mediação horizontal das redes sociais, onde todo mundo interage mais, onde todo mundo pode tanto receber quanto transmitir informações. Então, vamos ver novamente o que está sendo perguntado. Essas considerações sobre as atuais condições de produção e circulação de informações expressam a contradição dada pela mediação horizontal entre os indivíduos. Então, olha só, a pergunta está se referindo a uma contradição. E qual seria essa contradição, já que esse modelo horizontal parece muito mais democrático, já que todo mundo pode receber as informações, mas também, teoricamente, transmitir as informações de maneira livre. Então, a contradição está no fato de que essas tecnologias, como as redes sociais e as plataformas digitais, elas pertencem a grandes corporações. Corporações que estão entre as maiores do mundo, como, por exemplo, o Google e o Facebook. E essas empresas gigantescas, elas podem filtrar as informações nessas plataformas, elas podem coletar dados dos usuários e podem também utilizar algoritmos especiais para selecionar os conteúdos que vão ser transmitidos, que vão ser apresentados para as pessoas que utilizam essas plataformas, que utilizam essas redes sociais. Aliás, essas empresas já foram por diversas vezes acusadas de efetuarem essas práticas, tudo bem? É por isso que o item B está incorreto. Esse item está falando dos múltiplos meios de comunicação que estão disponíveis para os usuários digitais, ou seja, não existe contradição aí. Isso é algo positivo, é algo que reforça a ideia de uma comunicação mais democrática nessa mediação horizontal. Mas aí, olha só, a centralidade das grandes corporações de tecnologia. Aí sim a gente tem uma contradição, porque se por um lado as pessoas acusam a grande mídia, os grandes jornais de centralizarem informações e passarem apenas o que eles querem para a massa de pessoas que recebem essas informações, a gente tem nas próprias redes sociais também as grandes corporações centralizando as informações
e utilizando uma série de técnicas que também acabam prejudicando essa ideia de comunicação totalmente livre e totalmente democrática, tudo bem? Então, o E fica como nosso gabarito. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!